conversar com a Juliana Rosa, então, nossa colega aqui da Rádio Bandeirantes, colunista de economia da Rádio Bandeirantes, para falar sobre mais esse reajuste, que é uma bomba. E o que a gente quer saber é qual que é o tamanho, a proporção da explosão que ela vai causar, hein, Ju? Boa tarde para você. Oi, Juliana, boa tarde, amiga. Boa tarde, tudo bem, Joel, Ana? Boa tarde para o ouvinte, bom estar aqui com vocês sempre. Olha, essa era uma crônica de uma morte anunciada. A gente já ouvia na sexta-feira a defasagem que já era grande do diesel em relação ao que se cobrava aqui dentro do Brasil e o que se cobrava no mercado internacional. Quando começa a ter uma defasagem muito maior, ali de 20%, a Petrobras não tem saída, acaba tendo que reajustar. O governo já se movimentava, não só com as críticas, mas com as críticas à possibilidade de aumento, mas também reuniões para se pensar em saídas para amenizar esse aumento de combustíveis que já estava sendo esperado para essa semana. Do diesel, principalmente, a defasagem era maior até do que a da gasolina. E por quê? Porque a gente está tendo, nesse momento, um aumento até maior do diesel no mundo, como a Petrobras coloca aqui no comunicado, porque com a guerra da Rússia contra a Ucrânia, houve uma redução brutal na oferta de petróleo e principalmente dos derivados de diesel, mais até do que gasolina. Então está tendo uma explosão de preços, o custo aumentou muito e é um problema mundial. A gasolina, eu estava acompanhando agora há pouco a entrevista da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, eles estão informando que a gasolina tem uma defasagem de 19%, do preço internacional. Normalmente a Petrobras consegue segurar por um tempo em torno de 10%. Então, como o petróleo está em queda hoje, a gente tem que acompanhar esse petróleo em queda, pode segurar aumentos de gasolina, mas se o petróleo voltar a subir, provavelmente vai ter aumento de gasolina também. A discussão que se coloca é o seguinte: por que a Petrobras precisa repassar todo esse aumento de custo? Porque é uma empresa que não é estatal, né? Muita gente pensa que é estatal, ela tem capital misto, então o maior acionista é o governo federal, é a União, mas tem acionistas privados aqui no Brasil e em outros lugares do mundo. Tem ações negociadas na Bolsa de Valores, tanto no mercado brasileiro quanto no mercado americano. Se a Petrobras faz uma gestão que dê prejuízo para a empresa, faça uma má gestão da companhia, a empresa pode ser processada. Inclusive, na época do Petrolão, a Petrobras pagou multas muito fortes no mercado americano. Então, tem essa questão de regras de mercado. Então, não é só uma questão de vontade, mas tem regras de mercado, de gestão, de compliance, né? Enfim, não é fácil como possa parecer. Agora, se o maior acionista é a União, é o governo federal e há distribuição de lucros, por que o governo federal não pega esse dinheiro e, ao invés de todo o aumento de custo ser repassado para o consumidor, por que o governo não banca uma parte disso? Pode? Pode. Mas tem o que eu estou ouvindo agora, tanto dentro do governo quanto no mercado financeiro, é que o governo teria que pedir um crédito extraordinário para gastar além do que é permitido dentro ali do orçamento. E, para isso, o governo teria que fazer um subsídio temporário, né? Avisar para o Congresso, né? Aprovar, olha, eu vou fazer o uso do dinheiro durante 5 meses, por exemplo. Só que o mercado financeiro falou, olha, tudo que no Brasil é provisório vira permanente. Lembra da CPMF, que era a contribuição provisória e virou permanente? Ô, né? Ju, mas só uma coisa, isso aí não tem nada de absurdo, né? Você Não tem nada de absurdo. Você pegar o lucro da Petrobras, que é a parte do governo, ou seja, esse lucro é do povo, correto? Isso. Pegar o lucro do povo e investir para amenizar esses aumentos aí. Não tem nada de absurdo. Isso é possível. Eu não encaro como subsídio, não encaro como ajuda, não encaro como nada disso. Isso aí é uma compensação totalmente justa, né? O dinheiro é do povo. Se está sobrando ali o dinheiro do povo e está faltando de um outro lado, nada mais justo que pegar essa grana e amenizar esse aumento e esses outros aumentos. Eu vou colocar uma lenha na discussão de vocês aqui, porque no sábado, antes da gente saber desse reajuste, já tinha uma expectativa, a própria Juliana vinha falando sobre isso aqui com a gente,
nós entrevistamos o líder do governo na Câmara, o Ricardo Barros. E ele foi questionado, falou, olha, desse reajuste que o presidente chamou de pornográfico, né, esse lucro que ele chamou de pornográfico da Petrobras, 14 bi vão para o governo. Sim. E ele falou, e foi questionado, mas não dá para usar isso para fazer um fundo, para compensar pelo menos o diesel? E ele respondeu isso daqui, ó. Nós temos 2 bilhões, mais ou menos, faltando para o Plano Safra. E a gente ainda não encontrou esses recursos. Temos mais 2 bilhões que foram pedidos pelas Santas Casas, 5 bilhões que estão pedidos pelo transporte coletivo urbano. Há uma responsabilidade fiscal que tem que ser mantida, porque a lei de responsabilidade fiscal exige e porque a lei eleitoral exige. Vocês estão falando em baixar combustível, mas o TSE diz que é crime baixar o preço do combustível no ano da eleição. Então, como ficamos? Então, ele citou responsabilidade fiscal e teto de gastos a ser respeitado, por isso que esse valor não poderia diretamente ir para subsidiar combustível. Bom, mas é uma situação emergencial. Gasolina R$9 é emergencial. Olha, o diesel aumentando hoje 41 centavos é emergencial. O povo está pouco se lixando se tem eleição ou não. Se vai votar o A ou em B. O povo quer a redução. Precisa, não é quer. O povo precisa da redução dos preços desses combustíveis. Qual a chance disso prosperar, ô Ju, de pegar esses 14 bis e reverter para a gente, reverter para a população? Qual que é a chance disso? Eu acho que não tem saída. Eu tenho questionado isso também ali na equipe econômica, porque eles dizem que o subsídio é possível se o petróleo subir, mas vão esperar subir até que patamar, né? O que eu estava tentando explicar é o seguinte, dá para fazer com crédito extraordinário, porque dentro do orçamento você tem a regra do teto de gasto que limita crescimento de despesa. Então não caberia gastar todo esse dinheiro para subsidiar o diesel. Então, ok, é um momento excepcional, para isso que existe dentro da regra do teto, inclusive, você tem um dispositivo que permite, para momentos de exceção, como uma guerra, ou seja, estamos vivendo um momento de exceção, fazer um pedido de crédito extraordinário para usar esse dinheiro de forma extraordinária. O que o mercado financeiro e a equipe econômica temem, que eu tenho ouvido, é que como no Brasil tudo que é provisório vira permanente, você pode ser visto esse subsídio como algo que não vai ser tirado nunca mais. Porque depois quem vai ter coragem de tirar o subsídio se o petróleo estiver mais alto? E aí o que se teme é que com a desconfiança em relação à seriedade do gasto público, a gente possa ter disparada de dólar. Se o dólar dispara, aí o combustível sobe também, porque o combustível é cotado em dólar, né? Acompanha petróleo e dólar. Qual outra saída que teria, Joel, Ana? O governo está discutindo mudar a fórmula de frete. Ao invés de, na hora que você comprar uma mercadoria, você fechar o custo do frete na hora, o caminhoneiro, às vezes, no meio do caminho, paga um combustível mais caro e fica com prejuízo. Então, o modelo que está sendo discutido é fechar o custo do frete quando a mercadoria for entregue. A outra coisa, lembra do imposto? O governo baixou o imposto, PIS, COFINS. Os estados não abriram mão, só que o que mais pesa no combustível é ICMS. Os estados, em ano eleitoral, os governadores não querem abrir mão do ICMS. Eles estão com caixa cheio, viu? Porque agora eles estão com lucro. Você vê a arrecadação, né? Por conta até do petróleo, os estados também ganham muito dinheiro. Então tem uma má vontade aí de reduzir imposto do ICMS também. Ou seja, saída tem. Né, Ana, né, para os estados, continua. O que a gente está acompanhando, o que não dá é para repassar tudo e lavar as mãos. Tem até dinheiro para aumentar salário, né, que a gente está vendo agora. Para os estados, continua aquela regra, quanto pior, melhor. Essa é a realidade. Nós sabíamos que os estados jogariam areia nesse projeto de tentar retirar imposto ou diminuir a carga tributária dos combustíveis, por esse motivo claro, de que quanto maior o preço do combustível, mais o Estado vai arrecadar. Os impostos federais são fixos, né? Tem um valor fixo lá por litro. Isso. Agora, no Estado é por porcentagem. Se a gasolina custar R$5, o Estado vai arrecadar em cima de R$5. Se a gasolina custar R$9, como está custando em Santa Catarina, o Estado de Santa Catarina vai arrecadar em cima dos R$9. Então, por lá, está uma maravilha. É o povo pagando as contas do Estado. É exatamente o que está acontecendo. Se você comparar o que o Estado arrecada hoje em combustível com o que arrecadava há 2 anos ou 3 anos, você vai ver que esse número praticamente dobrou. A exemplo Isso é inacreditável. do lucro do que a gente acabou de falar, da Petrobras, Exato. O lucro recorde no primeiro trimestre, que vai jogar uma grana recorde nos cofres da União. Então esse é um ponto. Já deveria ter sido resolvido, mas não resolve. Não resolve. Parou ali nos governadores.
Agora, eu não vejo nada mais justo do que isso, do que você pegar o dinheiro que o Brasil lucra com o combustível e reverter em benefício para a população em cima do combustível. Seria estranho se você pegasse dinheiro de outra área, por exemplo, um dinheiro que é arrecadado, que iria para a educação diretamente, e jogasse para o combustível. Aí sim seria uma irresponsabilidade muito grande, o que aconteceu historicamente falando em alguns governos passados. Agora, você tirar especificamente o dinheiro ali do lucro do combustível e reverter nesse momento emergencial em benefício para o povo, para o combustível, não tem nada de absurdo nisso. Acho que nós temos que bater em cima disso, sabe? Independente de teto de gasto, independente de ano eleitoral, isso tem que andar. Onde é que já se viu pagar R$9 no litro da gasolina, o óleo diesel aí 7 contos, 7 e pouco, dependendo do estado? Como é que o caminhoneiro vai fechar a conta? Como é que nós vamos conseguir conter esse índice inflacionário que vem corroendo os nossos salários? E tem uma questão que é muito preocupante aí, Joel, que é o custo da alimentação, né? Porque tem coisa que a gente consegue dar uma sambada e a gente vai tirando do orçamento. E comida? O coitado que não tem carro, que ganha um salário mínimo, ele come arroz, come feijão. Esse aumento, isso que a Ana tá colocando, esse aumento sobe imediatamente o arroz e o feijão também. Porque o alimento ele é transportado pelo caminhão, né? A gente já tem conversado bastante sobre isso. E os alimentos também ficam mais caros quando o combustível fica mais caro. E o alimento já está muito caro, são os vilões, né, da inflação, é combustível e alimento. Ou seja, é a população de baixa renda que mais está sofrendo com a inflação nesse momento. O barril do petróleo está caindo, é isso? Está em quanto hoje? A Ju falou que estava caindo, eu vim conferir. Agora está caindo quase 6%. Está cotado a $104, então num patamar ainda alto, mas teve quase 130. Sim, vocês se lembram. Antes da guerra estava abaixo de 100, né? Estava em 80 e poucos. Já está praticamente a mesma coisa. Agora, mas o dólar está subindo muito também hoje, né? Ou seja, a gente está vivendo um problema mundial. Por causa da alta de juros dos Estados Unidos? Isso, a alta de juros nos Estados Unidos, porque a inflação é um problema mundial. Então, a gente está vivendo um estresse muito grande, porque para poder baixar a inflação no mundo todo, vai ter que aumentar juro como a gente está aumentando aqui no Brasil. Então, ninguém sabe, por exemplo, quanto que vai ter que subir de juro nos Estados Unidos, principalmente, para baixar juros. Se o juro sobe muito por lá, não só a gente tem uma valorização muito grande de dólar, porque todo mundo volta, sai dos países emergentes e vão para os Estados Unidos para investir, daí o dólar fica muito valorizado, como com um juro muito alto nos Estados Unidos pode ter recessão na maior economia do mundo. E aí, por isso que os preços das commodities estão caindo, com esse risco deles começarem a consumir menos, ou seja, para a inflação, no médio e longo prazo, os Estados Unidos crescerem menos é bom porque eles vão comprar menos e os preços internacionais vão cair. O problema é que no curto prazo, como a gente tem uma incerteza de quanto vai subir, quanto que vai cair a economia e tal, você tem uma disparada de dólar. Ou seja, a gente está vivendo realmente um problema que é mundial. Agora, o que você e a Ana estão colocando é importante. Os Estados Unidos estão vivendo a maior inflação em 40 anos, mas eles estão com pleno emprego. Aqui a gente está vivendo a maior inflação em 30 anos, mas estamos com um desemprego de 12 milhões de pessoas, com muita gente subocupada, fazendo bico, na informalidade, muito endividada. Então são situações completamente diferentes. É um fenômeno mundial, tá bem, mas quem está empregado nos Estados Unidos, você corta ali, você está empregado, né? Você consegue segurar de alguma maneira a inflação. Agora aqui no Brasil a gente tem muita gente desempregada. Então tem que ter política pública para proteger esses mais vulneráveis. O dólar está subindo agora a 0,62, dólar comercial, né? Cotado a R$ 5,10. Pois é, mas amanhã ou depois de amanhã, quando houver uma estabilidade de novo, uma estabilização, isso aí vai cair, né? E isso não é levado em consideração para reduzir preço de combustível. O mesmo com o barril do petróleo, né? Está em quase 100. Amanhã vai cair de 5, ou na semana que vem o dólar. A gente torce para que isso aconteça. E você pode ter certeza, o preço do óleo diesel vai ficar onde está. São essas coisas que a gente não consegue entender. Agora, Ju, há pouco tempo... Não tem transparência, né? Não tem, eu acho que você tem razão. Não tem, cara. Acho que falta uma comunicação clara, você tem razão. Porque lembra quando caiu muito o dólar, a gente falou tanto disso, né? Já, nossa, o dólar está 4,60.
e aí não teve queda de combustível, né? Caiu só o etanol, que não tinha nada a ver com dólar. Mas eles falavam assim, mas a gente segurou muito tempo, então a gente já estava acumulando um prejuízo, ou seja, nunca é hora de cair, é só de subir. Né? Mas nunca falaram que estava segurando também, né? Não era claro isso. Se fosse claro, falou, tem problema de comunicação grave, eu acho. Porque se você vem preparando mês a mês, falando, olha, já era para ter reajustado, nós não reajustamos, estamos segurando. Você já vem se preparando para isso. É verdade. Agora deixa passar 10, 11 meses, um ano, e de repente você chega com uma conta que não existe, é claro que você vai se assustar com isso. Porque na realidade essa conta não existia para a gente. Né? Tem que ter algo ali que seja muito claro, mostrado talvez ali diariamente. Olha, a oscilação é essa, deveria aumentar, mas não vamos aumentar. Né? A oscilação é essa, está estável. A oscilação é essa, dá para reduzir. Tem que ser claro, porque isso é de interesse do povo todo. Lógico, né? Isso é de interesse do Brasil inteiro. Então todos nós temos que ter conhecimento o que é que estão fazendo com o nosso dinheiro, pô. Isso aí é grana nossa. O governo não faz nada mais do que obrigação quando reduz preço de combustível, quando isenta de imposto. O que os governos estaduais deveriam fazer e não fazem. Não fazem porque eles estão enriquecendo, principalmente em ano eleitoral agora, as nossas custas. Utilizando essa grana toda para quê? Para fazer obra, lançar a obra, iniciar a obra, finalizar a obra, para fazer campanha, né? Com o nosso dinheiro, com a nossa grana. Você acha que eles vão querer cortar a arrecadação? Claro que não, de jeito nenhum. Agora há pouco tempo, Ju, nós conversamos e você me disse que havia um cenário interessante a médio e longo prazo. Esse cenário continua ou não? Ou já dá para a gente começar a pensar diferente? Espero que não. Mas dá para pensar, por exemplo, num índice inflacionário abaixo de 2 dígitos, próximo de 5%, 6%, como havia uma previsão há poucos meses ou não? A situação está ainda muito incerta, Joel, porque as previsões de inflação que a gente conversava há 2 semanas estavam na casa dos 8%. Agora tem gente já prevendo 10%. Por quê? Porque não para de surpreender a inflação. Por agora, combustível, por exemplo, subiu muito. A previsão nossa também, umas 2, 3 semanas atrás, era que não ia subir. De repente começa a desestabilizar, porque a gente está vivendo um mundo muito desregulado realmente, não só por conta da guerra, mas para completar ainda tem a China fazendo um monte de restrições, derrubando produção industrial. Os produtos não estão chegando, eles estão atrasando exportações. A China é uma cadeia importante ali de matérias-primas. Você vê, né, a indústria automotiva voltou a parar aqui algumas fábricas, porque as peças não chegam, aí quando chega por um valor também muito alto. Então a gente está vivendo uma série de choques, como chamam os economistas, inflacionários, e ninguém sabe onde que vai parar, quanto tempo vai durar a guerra, quanto tempo vai durar essas medidas draconianas ali na China. Na China você diz por causa da pandemia novamente, né? Eles fecham tudo, e aí você paralisa a fábrica e dispara preço internacional. Mas isso é momentâneo, isso é momentâneo, isso vai passar. Agora, veja a guerra, gente. A guerra, ela é interessante para muitas pessoas, para muitos países. O principal deles, Estados Unidos. O Joe Biden lá, ele está lucrando politicamente falando com essa guerra. Tem pesquisa já mostrando que o cara reagiu lá, que hoje ele é mais aceito, por incrível que pareça. As armas que estão sendo enviadas para a Ucrânia não param de ser enviadas. Quando sai um fuzil de lá, esse fuzil ele é fabricado novamente, isso aquece a economia. Então, será que o mundo não vai enxergar isso? Vai continuar lá querendo defender a Ucrânia, mandando arma para a Ucrânia? Eu quero saber da minha realidade aqui, que a Rússia domine logo a Ucrânia e acabe essa guerra. O que não dá para o mundo ficar sofrendo como está agora. Não sei se é tão inteligente da parte do mundo ficar defendendo a Ucrânia desse jeito nesse momento. Eu acho que seria muito mais inteligente você receber os refugiados, ter uma condição de apoiar os refugiados com dignidade, mas tanto com as suas finanças em dia, do que ficar mandando arma para os caras lá, meu. Isso aí não está correto não, viu? É muito legal os Estados Unidos ficarem aprovando dinheiro e mandando para lá e mandando armamento, os caras enviando bomba para lá, jogando bomba na Rússia, a Rússia jogando bomba na Ucrânia e o mundo se explodindo. Né? Tá muito fácil para eles. Os Estados Unidos têm grana pra caramba, toda hora aprova bilhão, trilhão, é uma realidade muito diferente. Eles têm bala na agulha para segurar uma bucha como essa. Nós não temos.
Puxa vida, que absurdo isso, viu, Juliana? É uma loucura mesmo que a gente está vivendo. E imaginar que a gente descobriu durante a guerra o quanto que a gente é dependente ali daquela região para receber insumos para fertilizantes, potássio, fósforo, vem tudo daquela região. A gente está pagando caríssimo para poder plantar, né? Os fertilizantes, os defensivos estão muito caros. E a Rússia é o maior exportador de trigo. Então a gente conversou até recentemente, Joel, que a gente até pode ter algum alívio agora na cenoura, na batata, né, nos legumes, verduras, frutas, porque essa época do ano é mais favorável para a agricultura, depois daquele início de ano de chuva. Mas aí pode baixar a cenoura um pouco, batata, tomate e tal. Só que esses insumos que são derivados de trigo, então pães, massas, né? A soja acaba subindo junto, isso é ração animal, então acaba carecendo carne, leite. Você junta a pandemia, né? Pandemia que detonou a economia mundial. Aí depois vem essa guerra aí, maldita. E agora, essa endemia na China novamente, né? São 3 coisas devastadoras. Pois é. E olha, tenho um pé atrás com quase tudo hoje em dia, né? Você vai custando acreditar que o mundo é bonitinho, que o mundo é florido, que o mundo é legal. Eu já posso começar a pensar, talvez, que esse fechamento na China pode ser um fechamento estratégico. Talvez ali com um certo alinhamento com a Rússia, sabe? Falou, vamos detonar o mundo vai ver que precisa da gente. Precisa de nós dois. Não sei, eu não ouvi isso em lugar nenhum. Mas comecei a pensar a partir de agora em cima disso. Mas que eles estão usando de estratégias para tentar barganhar em algumas coisas, a gente sabe. Foi a situação da carne no ano passado e que, aliás, a gente devia conversar com o Thiago Silva, do AgroMais, para ver como é que está a situação daqueles frigoríficos brasileiros que foram fechados, Exato. lembra? Que não estão podendo vender para a China porque, de novo, tinha ali uma suspeita de contaminação. Era Covid em embalagem, uma coisa que a gente teve lá atrás no meio da pandemia. Lá de fora, né? E que naquela época não causou o furdunço que está causando agora. Exatamente. Juliana Rosa, minha amiga, mais alguma coisa a ser colocada? Não, vamos aguardar aí, vamos ver se pelo menos com essa defasagem da gasolina, eles conseguem pelo menos segurar, né? Tomara. Pois é. Porque a gasolina, como você falou, já está R$9 aí pela pesquisa da ANP, né? 9 é o mais caro em Santa Catarina. 8,99. R$9, né? R$9, Então, é muito... E GLP também, né? A Petrobras diz que vai segurar por enquanto, mas aumentou há pouco tempo, né? E foi um baita aumento de 40%, né? Então, tem que segurar mesmo. Então vamos aguardar, porque eu acho que vocês estão colocando aí essa pressão importante, que o governo precisa dar uma resposta, porque em ano eleitoral não dá para ter dinheiro para reajustar salário dos servidores e não ter dinheiro para fazer algum tipo de política pública para amenizar os combustíveis, e os estados também têm que dar seu quinhão de contribuição. É o momento de todo mundo dar um pedaço do que pode contribuir, né? Não dá para jogar tudo nas costas do consumidor, está inviável, né? Exatamente. Obrigado, Ju. Um beijo pra você. Bom trabalho aí, querida. Valeu, Ju. Um beijo. Bom estar aqui com vocês. Tchau, tchau. Tchau. Prazer te receber aqui. Vamos pro intervalo? Vamos. 13h42, Bora Brasil, sempre aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Com a verdade. Rede Bandeirantes de Rádio.